Esse é o último vídeo que eu estou fazendo aqui pro canal nesse ano de 2025. Aliás, hoje é dia 31 de dezembro e são exatamente 3h50 da tarde. Então, eu já quero pedir desculpas aqui antecipadamente para você, porque eu acredito que não vai dar tempo de eu editar muito esse vídeo aqui. Então, vai ter alguns erros, eu quero seguir meio direto aqui na nossa conversa. E eu já separei aqui o meu café para isso, então realmente vamos começar aqui. Eu quero compartilhar com você um assunto que eu, estudando um pouco mais sobre comportamento humano, psicologia comportamental, social, foi algo que eu entendi e eu busco aplicar isso na minha vida em diferentes aspectos. Essa ideia que eu quero passar aqui para você, ela não é tão simples, na verdade, de ser aplicada. A ideia por si só é muito simples. Mas, na verdade, quando você se encontra em alguma situação, quando você está em um contexto onde você tem que realmente, de fato, aplicar ela, realmente você vê ali que não é tão simples assim. E essa ideia que eu quero te compartilhar é algo que, se você analisar na história, ao longo da história, se você analisar pessoas que construíram grandes resultados, grandes posições na sua vida, ou simplesmente conseguem conquistar seus objetivos, são pessoas que acabam aplicando essa ideia, esse conceito. Essa ideia aqui, ela nada mais é do que você, ao invés de você pensar que você precisa conquistar algo e você precisa tomar uma ação e você vai ter determinado resultado, você simplesmente pensar de forma mais sistematizada. Então, você pensar que as coisas, elas não são simplesmente fatores isolados, elas são várias ações, vários resultados ali que vão um contribuindo com o outro, um vai resultando do outro. Então, quando você toma uma ação na sua vida, uma decisão, e você age, você simplesmente vai ter um resultado, só que esse resultado ele vai impactar em outra coisa, talvez em outra área da sua vida, em outra decisão que você vai ter que tomar, que talvez também resulte em outra, que resulte em outra. Então, muito mais, além de você pensar em uma ação e uma reação, é você pensar de forma sistematizada, que as coisas elas se conectam e elas são muito mais complexas do que a gente imagina. Quando você pensa dessa forma, quando você analisa dessa forma as coisas, você sai da superfície, você sai da onde a grande maioria das pessoas ficam e pensam, e você começa a pensar além, você começa a observar além, você já começa a antecipar o que está por vir. E o que acontece? Eu sei que se você hoje não tem esse tipo de visão, esse tipo de pensamento, é algo que você não precisa se preocupar, porque é totalmente treinável. Eu mesma busco treinar, estou buscando treinar desde o momento em que eu percebi isso. Eu venho buscando aplicar na minha vida e, como eu disse ali agora já no início do vídeo, não é algo tão simples. Na prática, realmente, a gente vê que a gente tem essa dificuldade mesmo de colocar isso em prática. Então é algo que a gente vai passar o resto da vida realmente treinando e, enfim, quanto mais você vai fazendo isso, mais vai ficando mais simples, mais vai ficando automático ali você pensar dessa forma, você realmente pensar em todas as possibilidades antes de tomar uma decisão. E se você analisar, você não tem realmente culpa de você não pensar dessa forma, de você ser uma pessoa mais reativa, de ser uma pessoa que não pensa muito em outras consequências, porque você foi criado dessa forma. Se você olhar na escola, se você pensar em como você foi criado, dependendo do contexto familiar onde você foi criado, pode ser que você tenha sido ensinado a agir dessa forma. Então, na escola, por exemplo, a gente era ensinado que a gente tinha que aprender a estudar, que a gente tinha que aprender a estudar, não, que a gente tinha que estudar ali aquele conhecimento, aquele conteúdo e depois fazer a prova. E a gente teria um resultado, ou seria um resultado positivo, ou seria um resultado negativo. Se você arrumasse a sua cama, se você arrumasse o seu quarto, você ia poder comer a sobremesa. Ou então você não ia ganhar a sobremesa depois do almoço. Nós fomos treinados dessa forma. E nós, seres humanos, o nosso comportamento, ele funciona dessa forma. Nós agimos através de uma recompensa ou de uma punição. E a nossa vida inteira foi assim. Então, a gente sempre acaba agindo dessa forma. Sempre pensando que se eu fazer tal coisa, ou eu vou ter um resultado positivo, ou eu vou ter um resultado negativo. E qual que é o impacto disso? Quando a gente começa enfim, a nossa vida adulta, a enfrentar outros problemas, a ter que, enfim, lidar com pessoas, lidar com situações que são novas para nós, a gente acaba
seguindo essa mesma linha, seguindo esse mesmo pensamento de ação e reação. Simplesmente, a tal pessoa agiu dessa forma por causa disso. Eu agi dessa forma por causa daquilo. Se eu fazer isso, vai me gerar esse resultado. E muitas vezes esse é o motivo, essa forma automática de pensar, essa forma, enfim, simplista de pensar, é o que nos faz nos arrepender muitas vezes das decisões que a gente toma ao longo da vida. E trazendo um pouquinho agora para esse exemplo agora de, enfim, de virada de ano, de um momento onde muitas pessoas não, acredito que a maioria das pessoas acaba criando metas, acaba, enfim, planejando ali o novo ano. Esse é um momento que as pessoas elas acabam parando para definir ali o que elas querem conquistar nos próximos anos, quais são as conquistas que elas querem ter, os resultados que elas querem ter. Só que no início do ano é muito fácil as pessoas estarem empolgadas, estarem ali animadas para conquistar aquele resultado, mas é muito comum que ao longo do ano, na verdade já a partir dos primeiros meses ali, as pessoas comecem a desanimar e acabam esquecendo daquelas metas, daqueles objetivos que elas tinham. Você pode pensar que é simplesmente por falta de vontade, que é simplesmente porque elas não tiveram consistência, persistência ali naquela ideia. Só que olhar só para isso é algo mais superficial. Geralmente tem algo mais profundo por trás disso, né? Não basta apenas a pessoa ela ter uma força de vontade ou ela simplesmente, se você insistir, você vai ter aquele resultado. Muitas vezes existem fatores ali por trás que fazem com que a pessoa não consiga conquistar aquele objetivo. E essa ideia de pensar de forma mais sistematizada, ela está por trás disso. É uma forma de pensar que pode te ajudar nesse sentido. Vamos trazer aqui o exemplo de academia, por exemplo. Essa é uma época do ano onde muitas pessoas acabam colocando isso como meta. Eu quero emagrecer, eu quero, enfim, melhorar o meu corpo. Elas vão lá, já se matriculam na academia, começam ali os primeiros meses, mas depois acabam desistindo. Isso acontece porque essas pessoas que acabam desistindo não é só porque elas não tiveram uma força de vontade, porque elas não persistiram. Também, mas isso acaba sendo ali uma primeira consequência, né? O que está por trás disso? Muitas vezes é porque essa pessoa ela acabou não considerando os outros fatores que estavam envolvidos nessa decisão. Muitas vezes ela olhou para o resultado ali do corpo que ela queria, mas ela não levou em consideração que para ela ter aquele corpo, para ela, enfim, se manter aquele resultado que ela deseja, ela não só precisaria ter persistência, ir na academia, mas existem outros fatores que também precisam ser aplicados ali para que ela tenha aquele resultado. Então, se ela quer manter aquele corpo, ela precisa, obviamente, cuidar da alimentação, muitas vezes cuidar do sono, ela precisa trabalhar um pouco mais a rotina dela para que ela consiga ir para a academia naquele horário onde ela se propôs a ir. Então, são vários fatores que estão envolvidos para que ela tenha aquele resultado. Isso se aplica em várias áreas da vida, isso se aplica em diversos contextos. Então, esse tipo de pensamento, eu trouxe aqui o exemplo do emagrecimento porque é muito óbvio, né? Qualquer pessoa entende em relação a isso, mas ele é aplicado em diferentes contextos para diferentes objetivos. Pode ser para uma meta que você tenha, de algo que você queira alcançar, ou pode ser simplesmente para uma decisão que você tem que tomar na sua vida, uma decisão importante. Por isso que lá no início do vídeo eu falei que na prática realmente não é tão simples assim. Realmente, quando a gente está em uma situação difícil da nossa vida, onde nós temos que tomar alguma decisão, você parar simplesmente para analisar todas as variáveis envolvidas, todas as consequências que existem dentro daquela decisão que você vai tomar, ou, enfim, do qual caminho você vai seguir, é realmente difícil. Essa é realmente uma habilidade que eu acredito que se a gente busca desenvolver, se a gente busca aplicar na nossa vida, ela pode mudar completamente os nossos resultados. Porque você passa de ser aquela pessoa que simplesmente olha para algo único, isolado e acha que eu vou tomar essa decisão e isso aqui vai acontecer. E você passa a analisar um todo. Você começa, é como se você olhasse de cima, como se você aumentasse a sua perspectiva sobre as coisas, sobre o que pode acontecer, antecipando muitas vezes até mesmo o que pode acontecer. E isso realmente é uma habilidade, assim, excepcional, é uma habilidade que poucas pessoas desenvolvem, porque, como eu disse, nós fomos treinados a simplesmente agir de forma muito automática para as coisas, achar que simplesmente a gente vai tomar uma ação ali e talvez vai ter um resultado, simplesmente, ou vai ser positivo ou negativo, e acaba não pensando dessa forma mais ampla, dessa forma mais sistemática. Então, eu acredito que você desenvolver essa habilidade de pensar
de forma mais sistemática, é o que de fato pode te ajudar a mudar os seus resultados agora nesse próximo ano. Não só nesse ano, mas em todos os anos da sua vida, em todas as conquistas que você quer ter, em você tomar decisões melhores, em você realmente atingir os resultados que você deseja. E, enfim, para finalizar esse vídeo aqui, eu de verdade espero que você tenha um ótimo ano, que você consiga sim, de fato, conquistar as coisas que você deseja, todas as coisas que você está almejando, que você está planejando conquistar. Mas se eu pudesse te desejar uma única coisa, seria realmente você começar a olhar um pouquinho mais para você mesmo, entender como que você pode estudar, observar mais as coisas e se desenvolver como uma pessoa que olha para as coisas e toma as decisões mais inteligentes. Essa eu acredito que é a base, realmente essa ideia de você pensar em sistemas e pensar de forma mais ampla, é a base para você se tornar o seu maior ativo, para você ser a pessoa que tem muitas habilidades, que é insubstituível, que ninguém tira de você e que vai só se acumulando, crescendo, valendo mais, cada vez mais com o tempo. É isso.